Hey, hey, hey! Nesse vídeo a gente vai relembrar um pouco das formas comparativa e superlativa. A função da forma comparativa e da forma superlativa é comparar as coisas. E elas se diferem no seguinte: a comparative form compara dois itens, uma coisa com outra, em relação a uma característica, tá? Já a superlative form compara uma coisa com todas as outras pertencentes a uma mesma categoria. O objetivo é fazer com que um desses itens comparados se sobressaia. No caso da comparative form, já que nós estamos comparando um item contra outro, um desses itens vai ser colocado como melhor, como maior, vai se sobressair em relação ao outro item, tá? Agora, no caso do superlative form, como a nossa comparação é realizada entre um item contra todos os outros pertencentes a uma categoria, na qual esse item está inserido, esse item em questão vai ter uma característica na qual ele se sobressai. Observem os exemplos que eu selecionei. A gente tem aqui um exemplo de comparative form, que é esse. A gente vai comparar o Peter e o Bob. Observem que a gente tem uma característica que está sendo comparada entre os dois, que é a força. Quem dos dois é mais forte? O Bob é mais forte do que o Peter, ok? Então a nossa frase foi construída. Bob is stronger than Peter. Comparamos um contra o outro de forma que um se sobressaísse. O Bob foi comparado com o Peter e ele se sobressaiu. Ele é mais forte. Isso é uma comparative form. Agora, a superlative form vai oferecer para gente algo um pouquinho diferente. Esse é o homem mais forte do mundo, Martin Lisses. O homem mais forte do mundo é uma comparação que a gente está fazendo de uma pessoa, que é o Martin Lisses, contra todos os outros homens de um local, que é o planeta inteiro, certo? Então, quando a gente faz essa comparação, a gente coloca o Martin Lisses numa condição de superioridade em relação a todos os outros. Observem, Martin Lisses is the strongest man of the world. O Martin Lisses é o homem mais forte do mundo. Ele foi comparado aqui contra todos os outros homens do mundo. E ele se sobressaiu em relação a todos os outros. Isso é uma superlative form. Observem que quando a gente utiliza uma forma comparativa, a gente tem o ER como marca principal no adjetivo. E quando a gente tem uma forma superlativa, a gente tem o EST no adjetivo como marca principal. Algumas das diferenças principais. Então, vamos lá. A comparative form compara uma pessoa com outra. Já a superlative compara uma pessoa, um objeto, contra todos os outros pertencentes àquela categoria. Ok? Outras diferenças que a gente tem que observar é que se o adjetivo, a característica que a gente for utilizar para comparar as pessoas, tanto na comparative form quanto na superlative form, for um adjetivo curto, a regra para aplicar na frase é uma. Agora, se for um adjetivo longo, a regra que nós vamos aplicar na frase é outra. Observem, quando a gente tem um adjetivo curto, a gente utiliza ER no final desse adjetivo e then quando nós estamos fazendo a comparação de um item contra outro. Agora, se a nossa comparação está sendo feita de um item contra todos os outros da sua categoria, ou seja, essa frase é uma superlative form, a gente vai utilizar o the, que significa o ou a, o adjetivo, que é a característica da comparação, terminando com EST.
Se os adjetivos, as características forem longas, a norma já é um pouquinho diferente. Quando a gente está fazendo a comparação de um item com outro, ou seja, uma comparative form, a gente usa a palavrinha more, o adjetivo longo e a palavrinha than para construir a frase que compara um item com outro. Agora, na superlative form, quando a característica que a gente está utilizando é de um adjetivo longo, a gente utiliza a expressão the most, que significa o mais, e o adjetivo, que é a característica que nós estamos utilizando para comparar aquele item contra todos os outros da sua categoria, ok? Caso ainda haja dúvidas com relação a superlative e comparative forms, nós temos vídeos mais completos em que as explicações são mais bem realizadas, mais bem completas nos tópicos anteriores.